Olá pessoal, vamos fazer essa questão aqui que envolve ciclo trigonométrico, né? Então aqui está pedindo para a gente calcular essa expressão, né? Essa função y igual ao cosseno de 150 mais o seno de 300 menos tangente de 225 menos o cosseno de 90. Bom, nós aprendemos a calcular seno, cosseno e tangente de até 90 graus, mas com o ciclo trigonométrico a gente consegue calcular de ângulos maiores, né? Então, vou montar um ciclo trigonométrico rapidinho aqui e vamos entender então como é que a gente faz para calcular o cosseno de 150. Bom, de 150 graus, a gente sabe que aqui até aqui é 90, né? Cosseno de 150 graus vai ser aproximadamente aqui, né? Esse ponto aqui. Muito bem. Bom, esse ponto aqui, esse ângulo, né? Para levar esse ponto aqui é 150 graus. A gente tem sempre que reduzir ao primeiro quadrante, né? Nós temos que reduzir ao primeiro quadrante todos os ângulos. De que forma? Tentando uma semelhança de triângulos, né? Esse ponto de 150 graus, a gente vai ver que a gente consegue fazer um triângulo semelhante aqui no primeiro quadrante. E se aqui é 150, esse ângulo aqui vai ser igual a 30 graus, que é semelhante a este triângulo aqui, que também tem 30 graus. O y, né, deles tem a mesma altura, né? Então o y vai ser o mesmo. O x vai ser o mesmo tamanho, só que vai ser negativo. O x, a gente aprendeu que o x é igual ao cosseno do ângulo, né? Então, a gente viu que esse ângulo de 150 graus é semelhante ao ângulo de 30 graus. Então, x, o cosseno de 30 graus, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Só que a gente está querendo de 150 graus. Bom, vai ser do mesmo tamanho, né? Os triângulos são semelhantes. Eu reduzi o primeiro quadrante. É um triângulo semelhante, como se o ângulo fosse 30 graus. Só que o x está do lado negativo, o cosseno está do lado negativo. Então, o cosseno de 150 graus é igual ao cosseno de 30, né? Igual ao cosseno de 30, só que está no lado negativo do ciclo trigonométrico. Então, vai ser igual ao menos o cosseno de 30. Então, o cosseno de 150 é igual a menos a raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma, vamos calcular agora o seno de 300, para ver se fica claro. Então, o seno de 300. Vamos fazer já direto o ciclo trigonométrico. Eu tenho aqui, então, o ciclo trigonométrico. Vou fazer aqui o eixo x, que representa o cosseno, e o eixo y. Bom, está aqui. Aqui eu tenho y e aqui eu tenho x. Bom, eu quero saber 300 graus. 300 graus vai ser 90 mais 90, 180 mais 90, 270, vai ser aproximadamente aqui, né? Esse ponto aqui. Ok. Então, eu tenho que reduzir também ao primeiro quadrante. Ou seja, tem que ver que triângulo que eu consigo montar aqui semelhante a esse. A gente viu que esse ângulo aqui, que está faltando, né? Está faltando, se daqui até aqui é 300, aqui está faltando 60 para completar a volta, né? 60 graus. Se eu fizer esse triângulo semelhante aqui, eu tenho um triângulo de 60 graus também. E vai ter o mesmo cosseno, né?
que 300 graus. Então eu achei um triângulo semelhante aqui que tem o mesmo cosseno que o ângulo de 300 graus. Mas a gente está querendo o seno, né? Olha, a hipotenusa é igual. O cosseno é igual. Então o seno, ou seja, o cateto oposto, vai ser igual também. Então o seno de 300 é igual ao seno de 60. Só que o 300 graus está na parte negativa, né? Então vai ser igual ao menos o cosseno de 60. Então, o seno de 300 graus, bom, a gente sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 300 graus, então, vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2. Calculando agora a tangente. Tangente 225. Vamos fazer outro ciclo trigonométrico. Então aqui eu tenho o ciclo. Lembrar que o ciclo trigonométrico, o raio dele é 1. Ele foi construído para ser 1, né? Então a gente tem aqui, mais uma vez, o ciclo trigonométrico. Eixo Y, eixo X. Eixo Y é o seno. O eixo X é o cosseno. A gente quer calcular a tangente de 225. Bom, 225 graus a gente já sabe que vai ser mais ou menos aqui, né? Aqui no meio. Então, esse aqui é o ponto correspondente ao ângulo de 225 graus. A gente tem que fazer um triângulo semelhante aqui no primeiro quadrante. Então, vamos tentar fazer um triângulo semelhante. E aí a gente vai ver o seguinte. Até aqui foi 180. Aqui, então, para 225 são 45 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, oposto pelo vértice, também vai ser 45 graus. Então, esse triângulo que eu fiz aqui no terceiro quadrante com um ângulo de 225 graus é semelhante a esse, né? Então, a hipotenusa desse é igual à hipotenusa desse, o cosseno desse, né? O x desse é igual ao desse, e o y desse, ou seja, o seno, é igual a esse. Com isso, a gente conclui o seguinte. A tangente de 225 vai ser igual à tangente de 45. Só que para a ideia da tangente, a gente tem que traçar uma reta tangente aqui realmente, né? A circunferência. Deixa eu traçar uma reta certinha aqui. Então, aqui tem a reta tangente. Para a gente achar a reta tangente, a gente tem que traçar uma reta que vai do ponto até essa reta. E esse valor que eu vou colocar agora em azul é o valor da tangente. A gente viu que tanto o ponto que corresponde ao ângulo de 225 quanto ao ponto que corresponde ao ângulo de 45 graus leva ao mesmo ponto azul, ao mesmo tamanho azul. Então aí a gente pode concluir que a tangente de 225 é igual à tangente de 45 graus, inclusive o mesmo sinal. A gente tem que traçar, né? Chegou na parte positiva da reta da tangente. E tangente de 45, a gente sabe que é igual a 1. Então agora ficou fácil. É só substituir agora esses valores na nossa equação. Então a gente tem aqui que o y então vai ser igual ao cosseno de 150. Cosseno de 150 a gente achou que é menos raiz de 3 sobre 2. O seno de 300 a gente também achou que é menos raiz de 3 sobre 2. A tangente de 225 a gente achou que é 1, então vai ser
menos 1. O cosseno de 90 já é fácil, a gente já aprendeu, né? 90 graus vai ser esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, o x é 0. Então, o cosseno de 90 é 0. Aqui, então, a gente tira o MC, né? O y, então, vai ser igual a menos raiz de 3 menos 1. Resposta certa, letra C. É isso aí, pessoal. Até a próxima.